Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que eu passei na última aula, tá bom? Vamos lá. O resultado de conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Aí a gente tem um esquema onde tem um coletor de vidro, que é onde vai receber, absorver a radiação solar. Esse coletor está vinculado a placas escuras e essas placas estão interligadas a um reservatório de água quente e a um reservatório de água fria. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Primeiro, o reservatório de água quente ele deve ser metálico para conduzir melhor o calor. O objetivo desse reservatório de água quente não é condução de calor, e sim reservatório térmico. Então, por isso que está errado. Então, primeira alternativa está errada. Segundo, a cobertura de vidro tem uma função de reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre a uma estufa. Verdadeiro. Terceiro, a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Verdadeiro. Dentre as informações acima, pode-se dizer que apenas estão corretas a. Portanto, dentre as afirmações acima, só pode-se dizer que apenas estão corretas a alternativa 2 e 3, alternativa E. Décima primeira questão. Pelas normas vigentes, o litro de álcool hidratado que abastece os veículos ele deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água em volume. As densidades desses componentes são dadas na tabela seguinte. A água com uma densidade de 1.000 gramas por litro e o álcool com 800 gramas por litro. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas estabelecidas. Colheu uma amostra do produto de cada posto e mediu a densidade de cada um, obtendo as seguintes densidades. A questão faz a seguinte pergunta: a partir dos dados obtidos pelo técnico, o técnico ele pôde concluir que estavam com o combustível correto somente quais postos? É o que a gente vai fazer agora. Bom, primeiro a gente precisa saber qual é a densidade do álcool e qual é a densidade da água dada. A gente tem a densidade por 1.000 gramas por litro e do álcool de 800 gramas por litro. Mas qual a equivalência dessas densidades em relação à porcentagem dada na questão? Aí a gente vai fazer uma regra de 3 simples para cada um. Primeiro a gente vai fazer da água, em que a gente vai pegar a densidade, que é 1.000 gramas por litro de água, que equivale a 100%, e saber a porcentagem de 4% de água. Então, vai ficar 1.000 gramas de litro de água, que é igual a 100%, por X igual a 4%. Fazendo uma regra de 3 simples, a gente vai obter que X é igual a 4.000, dividido para 100. Portanto, equivale, 4% equivale a 40 gramas de litros de água. E de álcool? Bom, de álcool você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar 800 gramas por litro de álcool, que equivale a 100%, e saber a porcentagem de 96%. Fazendo a regra de 3 simples, você vai obter o quê? Vai obter que o resultado é de 768 gramas por litro. Sabendo as duas, as duas densidades dos dois, a gente tem como calcular a densidade total. É só calcular 768 mais 40 gramas por litro. Somando, então, vai dar 808 gramas por litro. Então, até esse valor, tá ok.
Acima desse valor, já está fora dos padrões estabelecidos, né, pelas normas. Então, quais dos postos que estão acima? Quais estão fora das normas? O posto 1, 2 e 3, enquanto que o posto 4 e 5 estão dentro da norma estabelecida. Então, a alternativa correta é a alternativa E. O posto é o posto 4 e 5. 12ª questão. A naftalina, que é o nome comercial do hidrocarboneto naftaleno, ele é utilizado em gavetas e armários para proteger tecidos, papéis e livros do ataque de traças e de outros insetos. Assim como outros compostos, a naftalina ela tem propriedades de passar do seu estado sólido para o estado gasoso, sem fundir-se. Esse fenômeno é chamado de liquefação? Não. Sublimação? Sim. Combustão? Não. Ebulição? Não. E solidificação? Não. Então, só sobra pra gente B. Sublimação, que é a passagem do estado sólido da matéria para o estado gasoso. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário, a gente acabou de ver que é um processo de sublimação, né? Uma passagem do seu estado sólido para o seu estado gasoso. Uma vasilha com água deixada no freezer, então é do líquido para o sólido, é um processo de solidificação. Uma vasilha de água deixada no fogo, do líquido para o gasoso, passando então por um processo de ebulição, evaporação. E a gente tem também o derretimento de um pedaço de chumbo quando ele é aquecido, do sólido para o líquido, sendo um processo chamado de fusão. A alternativa correta, então, que dá sequência aí é o processo de sublimação, solidificação, evaporação e fusão, letra A. 14ª questão. A densidade é uma propriedade definida pela relação da massa e volume. Densidade é massa dividida por volume. Alternativa correta, letra B. 15ª. Um motorista conduzia seu automóvel de massa de 2.000 kg, que trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 km por hora, quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu cerca de 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem, com a desaceleração constante e igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando-se a massa do motorista, assinale a alternativa que apresenta em joules a variação de energia cinética, que é a energia do movimento desse automóvel, do início da frenagem até o movimento da sua parada. Bom, para se calcular a energia cinética, existe uma fórmula e eu vou já apresentar ela para vocês. Então, para se calcular, você precisa da massa e da velocidade do objeto que a gente está estudando. No caso, é um automóvel. Então, bora lá. Energia cinética, portanto, é a massa vezes o volume ao quadrado dividido por 2. É importante destacar que antes da gente fazer o cálculo e colocar os dados na fórmula, a gente precisa fazer algumas transformações. Eu quero que vocês percebam que a velocidade constante do veículo está em km por hora e a gente precisa transformar esse km por hora em metros por segundo. Por quê? Porque a desaceleração constante foi dada em metros por segundo. Então, vamos lá. Para a gente fazer essa transformação, a gente vai dividir 72 por 3,6. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai ter um total de 20 metros por segundo. Aí a gente transformou, quilômetros por hora em metros por segundo. A gente dividiu 72 por 3,6. E tia, se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço a multiplicação por 3,6, tá bom?
Então, fazendo a divisão, a gente vai ter que é 20 metros por segundo a velocidade constante desse veículo. Colocando na fórmula fica como? A energia cinética ela vai ser 2.000 quilogramas, que é a massa do veículo, vezes 20 metros por segundo, que é equivalente a 72 km por hora, só que a gente fez a transformação para metros por segundo, dividido por 2. Então, a energia cinética é igual a 2.000 vezes 400, que 20 ao quadrado é 400, dividido por 2. Energia cinética, portanto, é 800.000 dividido por 2, o que resulta em 400.000 joules. Colocando isso em notação científica, a gente vai ter um resultado de 4 vezes 10 a 5 joules. A alternativa correta aí, portanto, é a alternativa. Vejam aí no livrinho de vocês. A alternativa correta é a alternativa D. Aí é importante a gente até destacar, né? Porque o resultado ele tá vindo em positivo e negativo. Como ele tá perguntando a respeito, né, da desaceleração, né, a energia cinética ela vai ser transformada para o negativo. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes espaciais e equipamento de sobrevivência, era de aproximadamente 300 kg. O campo gravitacional lunar é de cerca de 1/6 do campo gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que aqui é importante a gente saber a diferença entre massa e peso. A massa é equivalente à quantidade de matéria do objeto. Lembram do conceito de matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, massa é a quantidade de matéria. Enquanto que o peso ele tem uma influência da força-peso, que é a força gravitacional sobre o corpo, objeto que está sendo estudado, certo? Então, quando se for calcular o peso, deve-se levar em consideração a gravidade daquele, a aceleração da gravidade daquele, onde está inserido aquele objeto. Enquanto a massa é só a quantidade, né, de massa existente no objeto. Certo? Para a gente calcular a força-peso exercida, e aí a gente calcula o peso, a gente precisa de uma fórmula. O peso será igual à massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Seja qual for, né, a gravidade em que o objeto esteja inserido. Então, a questão diz assim, a massa total de Armstrong, do astronauta, na Lua, é de 300 kg. Certo, a massa dele vai continuar a mesma, independente da gravidade em que ele está inserido. Mas o peso irá mudar, porque a gravidade da Lua é diferente da aceleração da gravidade da Terra. Enquanto a da Terra é de 10 metros por segundo, a da Lua é 1/6 de 10 metros por segundo. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso utilizar a fórmula do peso, que é massa vezes a gravidade, né? E vou utilizar a massa daquele indivíduo, né, do astronauta, que é 300 kg, vezes a gravidade da Lua. A gravidade da Lua é 1/6 de 10, então eu vou multiplicar 1/6 vezes 10. E aí eu vou ter que o peso desse astronauta na Lua é de 500 newtons. Certo? Então, a alternativa correta é a alternativa A. A massa total de Armstrong na Lua é de 300 kg e seu peso é de 500 newtons. Sobre a superfície da Terra, onde a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta um peso igual a 700 newtons.
Em uma expedição à Lua, onde a gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, a massa desse astronauta será igual a gente vai aplicar as mesmas fórmulas que a gente utilizou anteriormente, que é a fórmula da força-peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Primeiro, para a gente saber, né, a massa que é obtida pela forma da força-peso, que é considerada a gravidade da Terra, a gente tira aí a massa do astronauta. Como? Se a gente sabe o peso dele, que é 700 newtons, a gente não sabe a massa e a gente sabe a gravidade da Terra. Então, a gente só aplica na fórmula. Vai ficar que a gente vai precisar dividir 700 por 10. Então, a massa do indivíduo equivale a 70 quilogramas. Agora, para a gente saber qual é, né, a massa desse astronauta em relação à Lua, a gente vai fazer também a mesma coisa utilizando a mesma fórmula. A gente vai aplicar na fórmula que peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso, então, a força-peso, então, é 70 quilogramas, que a gente descobriu agora há pouco, 70 quilogramas, vezes a gravidade da Lua, 1,6. E aí a gente tem que o peso dele lá na Lua é de 112 newtons. Então, a alternativa correta é a alternativa A, 70 quilogramas, e ele pesará 112, newtons. Próxima questão. Associe a propriedade com a palavra correspondente. A quantidade de matéria de um corpo é a... Essa aí tá fácil, né? É a massa. Eu não vou conseguir escrever. A massa. Dá para entender que é um A, né? A propriedade que um corpo tem de permanecer no seu estado de repouso ou de movimento, a gente chama de inércia. Letra B. A propriedade que possibilita um corpo de ocupar um lugar no espaço, a gente chama de volume. Letra C. E dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Essa é a propriedade geral da impenetrabilidade. Letra D. Próxima questão. Um objeto que pesa 650 newtons na Terra tem peso igual a 1.625 newtons em Júpiter. Determine a gravidade desse planeta em metros por segundo ao quadrado, sabendo que a gravidade da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai utilizar a mesma fórmula, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade, onde P é peso, M é massa e G é gravidade. Então, a gente vai fazer assim, substituindo os valores na fórmula, vai ficar que a gente tem 650 newtons, é o peso, igual a massa vezes 10, a gravidade da Terra. Portanto, a massa é de 65 quilogramas, a massa desse objeto. E na Lua? Na Lua não, em Júpiter, ainda estou na outra questão. Então, em Júpiter, o que vai acontecer? Sabendo que em Júpiter o peso é 1.625 e já sabendo que a massa desse objeto é de 65 quilogramas, a gente vai saber agora a gravidade em Júpiter. A gravidade, então, em Júpiter é de 25 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade em Júpiter. Certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Alternativa C. Próxima questão. Qualquer lugar próximo à superfície da Terra tem aceleração gravitacional de valor muito próximo a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor do peso de uma pessoa cuja massa é igual a 60 quilogramas.
a gente vai utilizar a mesma fórmula. P é igual a M vezes G. Substituindo, a gente vai ter que o peso, força-peso, é igual a 60 kg, que é a massa do indivíduo, vezes a gravidade, dada pela questão, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso é equivalente a 588 newtons. Letra B. Última questão. Entre as transformações a seguir, assinale a alternativa que apresenta um fenômeno químico. A obtenção da amônia a partir do hidrogênio e do nitrogênio. Pronto, a gente já tem a alternativa correta. Aqui, para a gente obter essa amônia, a gente vai precisar fazer, reações químicas para retirar a amônia. Então, a gente já pode marcar como fenômeno químico aqui a letra A, mas vamos ler as outras alternativas. Letra B. A obtenção do gelo a partir da água. Mudança de estado físico. Então, é um fenômeno físico. Obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Também uma transformação de estado físico. Solidificação e sublimação de determinada substância também é um fenômeno físico. Então, alternativa correta, alternativa A. Bom, a gente termina aqui a nossa correção da atividade. Na próxima semana vai ser passado a atividade avaliativa correspondente aos assuntos de matéria e energia. Então, eu aconselho a vocês, a partir de agora, a rever a aula de energia, refazer as atividades de matéria, refazer as atividades de energia, que é para, na outra semana, vocês fazerem uma boa atividade avaliativa, tá bom? Abraços!